Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Nós estamos aqui estudando a nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Eu sou a professora Simone e a partir dessa aula a gente começa a ver uma sequência de aulas que vão explicar para a gente, vamos ter uma noção, um apanhado assim, dos projetos hidrossanitários. Então a gente vai começar pelo projeto hidráulico. O projeto hidrossanitário, ele diz respeito a tudo que tem a ver com água dentro ali daquela construção. Então, tudo que tiver a ver com água vai estar representado nesses projetos. O projeto hidráulico, ele diz respeito à chegada da água que a gente vai utilizar na construção, né, que a gente vai utilizar na casa, nos condomínios. Então, o projeto hidráulico, ele vem desde a entrada lá da água, que vem pela concessionária, até os pontos de utilização. Depois disso, depois dessas águas utilizadas, essas águas servidas, aí a gente já passa por um outro projeto, que na verdade está aqui dentro do projeto hidrossanitário, que é o projeto de esgotamento sanitário, porque também tem a ver com as águas. E aí esse projeto hidrossanitário também engloba as águas pluviais. Então esse projeto, né, de águas pluviais, ele também entra no hidrossanitário. Então, vamos começar pelo projeto hidráulico. A instalação predial de água, né? É um sistema composto por tubos, reservatórios, peças de utilização e outros componentes, destinados a conduzir a água desde a fonte de abastecimento até os pontos de utilização. Então, aquilo que eu estava falando, né? Ou a água chega pela concessionária e aí chega nos nossos pontos de utilização, ou então pode ser privado mesmo, se você tiver, por exemplo, um poço artesiano. Se utilizar o poço artesiano, também entra nessa área aqui, nesse tipo de projeto. E as instalações prediais, elas são projetadas para garantir a distribuição contínua de água potável e possibilitar o perfeito funcionamento das peças de utilização. E a instalação predial, ela pode ser alimentada de duas formas, pela rede pública ou de abastecimento ou por um sistema privado. Quando a instalação for alimentada pela rede pública, a entrada de água no prédio será feita pelo ramal predial, que será executada pela concessionária pública responsável pelo abastecimento, que interliga a rede pública de distribuição à instalação predial. Então, o que a gente tem é isso daqui. Então, a rede pública, ela é responsável até aqui. A rede pública, ela tem toda uma rede de distribuição de água. E aí ela disponibiliza essa água para as residências, para as casas, os condomínios, as construções. Então, aqui vem a rede pública, a gente tem um registro aqui na calçada para a necessidade da concessionária cortar a água, e aí ela entra, a partir daqui ela já está na propriedade privada, né? E aí ela passa pelo cavalete. Aqui no cavalete, ela vai ter o registro para dentro do imóvel, né? Também para a mesma situação, se precisar fechar o fornecimento de água ali. E aí tem o hidrômetro que vai registrar toda a água que entrar ali, né? Para poder depois vir na sua conta, né? Quanto que você consumiu de água. E esse é o cavalete, que é formado pelo registro e pelo hidrômetro. Aqui em Campo Grande, a gente já não utiliza mais esse tipo de registro, é claro, o tipo de cavalete. As casas mais antigas, que já era esse tipo, permanecem. Mas o que a concessionária de água exige hoje em dia é esse tipo de cavalete, aquele que é embutido no muro. Então, aqui funciona da mesma forma. A água chega, né, pela concessionária, passa aqui pelo cavalete, pelo hidrômetro, e aí entra para dentro do imóvel. No caso de condomínio, que são várias casas, né? Aí já tem esse tipo de cavalete que tem vários hidrômetros e a água, ela passa por cada um desses hidrômetros e a conta ela vem individual para cada casa, né? Cada casa, cada apartamento. Então, ultimamente é dessa forma que as concessionárias estão utilizando. E existem 3 tipos de sistema de abastecimento da rede predial de distribuição. Então, quando a rede chega no imóvel, ela tem 3 formas de chegar até os equipamentos, até os pontos de utilização. Ou o abastecimento direto, ou indireto, ou misto.
O sistema direto, ele não tem nenhum tipo de reservatório, não tem caixa d'água nem cisterna. Então, do jeito que ele chega, como a gente fala, é água da rua, né? A água ela já vem direto para os pontos. Então, a tubulação, ela já direciona essa água que chegou da concessionária, né? Que chegou da rede pública, ela já direciona para todos os pontos de utilização. Não é tão interessante por conta que aí a gente não tem controle, né? Se não tiver distribuição naquele momento na rede pública, o imóvel fica também sem água para utilizar, né, dentro da casa. E também a rede pública ela passa por algumas variações de pressão ao longo do dia. Isso pode interferir também nos equipamentos, né, nos pontos de utilização. Mas é um tipo também que é utilizado. O outro tipo é o sistema indireto, que adotam-se reservatórios para minimizar os problemas referente à intermitência ou a irregularidades no abastecimento de água e variações da pressão da rede pública. Então, já no sistema indireto, os pontos de utilização, eles vão ser alimentados pela água que está armazenada lá na caixa d'água. Então, a água chega aqui pela rede pública, né, de distribuição de água, e ela é armazenada num reservatório até o momento que você for utilizar aquela água em algum ponto de utilização. Então, nesse caso de um prédio ou qualquer edificação que tenha mais de 9 metros, é necessário que tenha uma cisterna, um reservatório inferior, né, e um reservatório superior, que são as caixas d'água. Porque a partir de 9 metros, a pressão da rede pública não é suficiente para fazer a água subir. Então, ela precisa primeiro ser armazenada num reservatório inferior e depois ser bombeada lá para a caixa d'água lá em cima. E também o sistema misto, ele usa os dois tipos de sistema. Alguns pontos de utilização são abastecidos pela água que chega já da rede distribuidora e outros pontos são abastecidos pela água que está armazenada. Então, o que acontece nesse caso aqui que a gente está vendo, né, da distribuição indireta, a água chega aqui pelo sistema público de abastecimento e aqui a gente começa a ver esses símbolos que vão estar bastante presentes nos projetos hidrossanitários. Então, o sistema público de abastecimento de água, o ramal, e aí entra aqui no cavalete. Nesse caso aqui, o cavalete, a gente já sabe que tem o registro e tem o hidrômetro. Nessa planta aqui, nesse corte, o registro é representado por esse símbolo e o hidrômetro é representado por esse símbolo. Esses símbolos podem mudar. Então, é aquilo que a gente vem falando sempre. Sempre olhar a legenda. A legenda que vai te falar o que significa cada um daqueles símbolos, né? Então, aqui, ele entra pelo hidrômetro e passa para o alimentador predial, que já é a tubulação que está dentro do imóvel. E aí ele vem para ser armazenado aqui no reservatório inferior. Do reservatório inferior, ele é bombeado aqui pela coluna de recalque e vem para a caixa d'água. Da caixa d'água, essa água vai para o barrilete. O barrilete, ele é como se fosse uma central de distribuição de água, que ele recebe a água da caixa d'água e aí depois distribui nas colunas que vão descer para os apartamentos ou para os cômodos da casa. Então, do barrilete vem a coluna de distribuição que vai descer toda aquela prumada, né, do edifício. E dessa coluna de distribuição são derivados os ramais e dos ramais saem os sub-ramais. Esses sub-ramais que vão para as peças de utilização. Então, o que acontece é nesse sentido que acontece, né, a distribuição. Então, para quem vai trabalhar em prédios, em condomínios, isso daqui é o que mais interessa, porque em condomínio não dá para ter só um sistema direto de abastecimento. O que acontece na maior parte das vezes é esse sistema aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês daqui do barrilete, que é aquela central de distribuição da água, é isso daqui que a gente encontra nos condomínios. Então, aqui em cima é a caixa d'água, daqui da caixa d'água saem duas tubulações que vão alimentar o barrilete. E do barrilete saem as colunas de distribuição que vão seguir os caminhos, fornecer água para os apartamentos, né? E aí, cada uma dessas colunas tem também o registro de gaveta. Esse registro precisa existir
para a necessidade de cortar a água. Então, se tiver algum problema, precisar fazer uma manutenção, se tiver um cano quebrado, se tiver um vazamento, precisa fechar isso daqui para poder fazer os reparos. Então, esse daqui é o barrilete. E aí, isso daqui que a gente estava vendo agora na forma de perspectiva desse desenho aqui. Então, a gente está vendo aqui o reservatório inferior, o alimentador predial, ele traz a água vindo que passou ali pelo cavalete e enche o reservatório inferior. Ele precisa ter essas aberturas para inspeção, né? E aí o reservatório inferior, ele tem essas válvulas que vão sugar a água e enviar aqui para o conjunto de recalque. Aí é aquilo que eu estava falando para vocês do símbolo. Aqui a simbologia que essa pessoa utilizou para representar o registro de gaveta já é esse daqui. Então, é um pouco diferente daquele lá, mas pegando a prática de olhar, a gente sabe o que significa isso daqui. E se você olhar e não souber o que é, vai estar na legenda com certeza o que significa esse símbolo. Então, essa água vem aqui do reservatório inferior, passa aqui pelo conjunto de recalque e vai pela coluna de recalque lá para a caixa d'água. E aqui tem uma válvula de retenção. Essa válvula ela é responsável por não deixar a água voltar, né? Então, aqui é a perspectiva. Aqui a planta baixa, com todas aquelas informações que nós vimos lá. O extravasor também, para o caso da bomba parar de funcionar, aliás, da boia parar de funcionar, encher demais o reservatório, aí tem o extravasor, como tem também na caixa d'água, né? Aqui um corte que mostra pra gente como que funciona. Aqui também tem um dreno para os momentos que tiver que fazer a limpeza ali desse reservatório. A reserva de incêndio, também, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é isso, como que funciona. E o volume útil de água, né? Esse aqui é o reservatório superior, ou seja, a caixa d'água que está lá em cima da cobertura. Então, a caixa d'água, ela recebe essa água vinda aqui da coluna de recalque, que enche também esses dois reservatórios. Funciona da mesma forma, né? Também tem o extravasor. E aí, aqui a gente tem a reserva de incêndio, que a gente vai falar depois, os pontos de distribuição e de dreno. Vendo isso daqui em corte, aqui a gente vê que tem a reserva de incêndio para ser utilizado somente em caso de incêndio. E aqui é a distribuição, que seria aquela tubulação, aquele cano que a gente viu, que leva para o barrilete. Então aí aqui o desenho esquemático, né, que a gente vê bastante nos projetos hidrossanitários, que é o isométrico. E aí a gente vê todas aquelas plantas e todos aqueles esquemas que a gente já viu. Aqui tem o registro inferior, toda aquela tubulação que a gente já viu, né, que leva a água lá para cima, para o reservatório superior, que é a caixa d'água, composto pela tubulação, os registros de gaveta e a válvula de retenção, que é aquela válvula que não deixa a água voltar. Ok? Então, esses são alguns conceitos básicos para a gente começar a entender o sistema de distribuição predial, para a gente poder avançar nessa matéria. Então, na próxima aula a gente continua nessa história do hidrossanitário. Então, eu espero você lá para a gente continuar aprendendo. Ok? Um beijo, até lá! Curtou?